O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós os recebemos aqui nesta noite para celebrarmos o Cristo vivo. Desde a semana passada, estamos celebrando. Ele está vivo, Ele está presente aqui conosco. Ele é a celebridade que vai ser exaltada e glorificada aqui nesta noite. Eu espero que essa noite também seja noite de salvação, que o Espírito Santo fale com você, que a palavra de Deus possa cair no seu coração e produzir vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esse dia que o Senhor fez. Nós te louvamos pelo esforço desses irmãos que prepararam este culto para te adorar, para cantar a tua grandeza, o teu sacrifício, o teu amor. Que o Senhor possa usar cada instrumentista, cada coralista, para levar poderosamente, no poder do Espírito Santo, a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição. Que o teu Santo Espírito possa produzir verdadeira adoração nesta noite. Essa é a nossa oração humilde em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 274. É isso? Vamos lá. Thank
Os irmãos podem sentar, nós vamos agora ser conduzidos pelo coral e a orquestra da igreja.
Boa noite a todos e a todas. Nesta noite, a orquestra e o coral IPP convidam toda a igreja a acompanhar a cantata chamada A Majestade e a Glória da Ressurreição. Hoje é um dia de celebrar a redenção do Senhor ressurreto que reina. Celebraremos combinando a poesia dos hinos tradicionais, a dignidade dos clássicos consagrados com a inspiração das músicas evangélicas contemporâneas. De uma seleção de hinos a outra, vai se integrando a gloriosa mensagem e nos conduzindo à adoração. Iniciamos com a majestade e santidade de Jesus reveladas na sua entrada triunfal em Jerusalém. A numerosa multidão que viera à festa da Páscoa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, montado num jumentinho, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões também clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, cristãos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da sua pregação. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen.
Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 15 horas. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. José de Arimateia, membro do Sinédrio, tirando o corpo de Jesus do madeiro, envolveu num lenço de linho e o depositou num túmulo aberto na rocha. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então retiraram-se, pois iam preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. No primeiro dia da semana, já na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Apareceram-lhes então 2 varões com vestes resplandecentes, que lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram de suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. E quando este corpo, corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que o meu Redentor vive.
De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Porque assim como em Adão todos morremos, assim também todos nós seremos vivificados em Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De fato, a vontade de meu Pai é que todos os homens que viram o Filho e nele crer tenham vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com ele em glória. Cristo em nós, a esperança da glória.
Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus Pai. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E por isso hoje todos nós podemos cantar aleluia.
gostaria de compartilhar com vocês um versículo da palavra de Deus que está em João, capítulo 5, versículo 24. Quando Jesus, após ter curado um homem no tanque de Betesda, ele faz um discurso. E nesse discurso ele fala quem ele era, de onde ele veio, mas principalmente por que ele veio. Mais uma Páscoa, e você ainda não está salvo. Mais uma Páscoa, e você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Hoje é noite de salvação. Você pode se render a Jesus nesta noite, se curvar diante desse Rei, e a sua vida será transformada, não somente aqui, mas por toda a eternidade. E Jesus, ele diz em João 5, 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Primeira lição que esse versículo nos ensina é que só há dois estados espirituais. Ou você tem a vida eterna, ou você está morto e condenado por Deus. Não existe outras opções. Ou você está aqui nesta noite como uma pessoa salva em Cristo Jesus, e se você partir para a eternidade, você estará com Jesus por toda a eternidade. Ou você está aqui nesta noite ainda perdido, sem ser salvo. E se você partir para a eternidade sem crer em Jesus, você terá um tormento eterno para ser desfrutado. Isso não é palavras minhas, são as próprias palavras de Jesus Cristo. Mas ele diz aqui também, quem ouve a minha palavra, e vocês ouviram a palavra de Deus, quem ouve a minha palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra, porque essa palavra é poderosa para te salvar, ela é poderosa para lhe transformar. Ela é como água que pode lavar você pelo poder do Espírito Santo, purificando você, regenerando você e transformando você numa nova criatura. Quem ouve a minha palavra, quantas vezes você já ouviu? Quantas mensagens você já ouviu? Quantas cantatas vocês já ouviram? Mas ele diz aqui, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Tudo pode mudar na sua vida hoje, se você crer. E ele diz claramente que ele pode transportar você da morte para a vida. Diz o texto. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E diz, ele complementa explicando, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê em Deus, se você crê na palavra do Evangelho, Deus pode transportar você das trevas para a luz. Deus pode transportar você do inferno para o céu. E esse transporte é Ele que faz, porque Ele diz, mas passou da morte para a vida. E esse passar aqui é um ato divino, é Ele que nos passa. Esse ato de passar é definitivo. Você passa da morte para a vida para sempre. Esse ato de passar é agora. É agora. É no presente. E eu quero colocar para você o que ele complementa. No versículo 25, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem,
viverão. Se Deus falou ao seu coração nesta noite, se Deus tem falado a você sobre a sua condição espiritual, e se você nesta noite, você quiser se render e crer em Jesus Cristo, no Deus que o enviou, na sua palavra, do Evangelho pregado, você pode passar nessa noite da morte para a vida. Jesus pode fazer uma obra. Você que está morto espiritualmente vai ouvir a voz. E ao ouvir essa voz, ao se render a essa voz, vocês viverão. E é tão lindo o apóstolo Paulo quando coloca em Filipenses capítulo 2. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ele passa você pela fé. Ele salva você nesta noite pela fé. A fé é o presente, é um instrumento que recebe o presente da salvação, o presente da vida. Vamos ficar em pé, vamos cantar um hino. Estaremos também consagrando a Deus os dízimos, as ofertas. E eu queria que você prestasse bastante atenção na letra desse hino, porque Jesus morreu por você, para lhe dar vida. Jesus o ama, Jesus quer salvá-lo nesta noite, quer transformá-lo nesta noite, quer passar você da morte para a vida. Vamos cantar esse hino. Amém? Sabe o que você pode fazer para Jesus nessa noite? É crer na palavra, é crer naquele que o enviou e se render a Jesus. Amém? Feche os seus olhos. E eu quero perguntar
para todos que estão aqui, muitos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Mais uma Páscoa. E você ainda não está salvo? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A salvação é hoje. Ele pode passar você nesta noite da morte para a vida. Você quer isso? Você quer tomar essa decisão? Levante uma das suas mãos, onde você estiver, dizendo: pastor, eu quero, eu preciso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aí na galeria, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Se renda, se curve, se dobre. Se você não fizer agora, um dia você fará. Porque Cristo já está exaltado, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor. Pai querido, nós te louvamos nesta noite o nosso glorioso Salvador, o nosso majestoso Redentor. Nós te louvamos pela palavra que foi cantada e pregada aqui nesta noite. Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso amigo, o nosso Consolador. Jesus Cristo, Ele é a brilhante estrela da manhã. Jesus Cristo, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a vida, Ele é a luz do mundo. Ele é o nosso Redentor. Pai querido, que cada um aqui nesta noite se curve, se dobre, se renda, e que o Espírito Santo opere a graça eficaz, o chamado eficaz, essa graça que é irresistível, e que muitos nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, possam ser convertidos e regenerados para a glória do Senhor. Muito obrigado pelo ministério de música da nossa igreja, por todos os departamentos, pelo esforço, pela dedicação, pela consagração, pelo compromisso. Louvado seja Deus por cada uma dessas vidas, Pai. E que o Senhor continue usando esse ministério para glorificar o Teu nome. Sustenta cada um, sustenta os líderes, os regentes, os músicos, os cantores. Pai, fortalece esse grupo, anime esse grupo. Não permita que vaidade, soberba venha estragar esse grupo, mas que eles continuem firmes, humildes, andando na Tua presença. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Esperamos que o Senhor aceite essa oferta de culto, esse serviço espiritual, como aroma suave para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre a família de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos cantar. Amém, louvado seja Deus. Pode sentar. Parabéns para vocês. Só meninas e meninos aqui. Bênção pura. Que Deus recompense vocês, continue usando vocês. Pessoal da música, né? Maestro, a Beth, e todo mundo que trabalha aqui. Eu sei que é um esforço coletivo, individual, de dedicação. Que Deus continue usando vocês. Vocês sejam instrumentos, vasos de bênção na mão do Senhor.
Vocês gostaram ou não? Então vamos dar uma salva de palmas para eles. Tá bom.